Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagem que nós demos o nome de Enquanto Aguardamos. E nós temos tratado aqui, através da carta do apóstolo Pedro às igrejas, aos irmãos espalhados por todas as províncias do Império Romano, nós temos tratado aqui a respeito de como nós podemos viver uma boa vida através daquilo que o Senhor nos orienta em sua palavra. Tratamos aqui sobre diversas temáticas até hoje. Falamos a respeito de como um cristão ou um crente deveria se relacionar com a realidade das autoridades civis, como ele deveria se relacionar com as suas posições de trabalho. Lembrando a vocês que estamos em um só discurso, nós simplesmente dividimos ele aqui para as exposições ficarem mais didáticas, mas existe uma unidade clara e que deve ser respeitada no texto, à medida que nós lemos e entendemos e estudamos as Escrituras. O apóstolo Pedro agora, no capítulo 3, embora nós tenhamos essa divisão de capítulos e versículos aí, que talvez, nesse caso, nos atrapalhem mais do que nos ajudam, nós percebemos que o apóstolo Pedro continua tratando do mesmo tema, continua tratando da mesma temática e do ponto central. Entretanto, ele está agora expandindo as realidades para outros campos, para outras áreas, e especificamente no capítulo 3, Pedro expõe o seu ponto para um ambiente familiar. Antes de tratando de pontos mais gerais, tratou sobre a questão da autoridade do Estado, tratou sobre a questão da relação de serviço e agora está tratando a respeito da relação familiar. E o que podemos aprender através da Escritura sobre as relações familiares em tempos tão conturbados que vivemos neste mundo? Não se esqueça, o apóstolo Pedro chama os irmãos de peregrinos e forasteiros. Aqueles que estão caminhando e passando por esta realidade, por esta terra, mas não encontram nesta realidade, nesta sociedade, o seu ponto final. Não são daqui, embora estejam vivendo aqui. Nós não somos nem pertencemos a este mundo, embora estejamos vivendo aqui. Isso tem que ficar claro no coração e na mente de vocês. Como é que nós podemos, então, ser boas testemunhas de Cristo? Ter um bom exemplo de vida fiel ao Senhor e à sua palavra, entre aqueles que não conhecem ao Senhor, entre aqueles que buscam a cada segundo, a cada instante, oportunidades para jogarem em nossas caras as realidades de que nós não vivemos a fé que professamos. Essa é a realidade que o apóstolo Pedro está lidando aqui. Então, nós precisamos entender e ter muito claro em nossas mentes que o ponto agora do apóstolo Pedro, tratando a respeito da família, tratando a respeito da realidade das relações familiares, é tratar a respeito de um bom procedimento cristão, que deve ser um exemplo até mesmo para os descrentes. Um fardo pesado para muitos, talvez. Mas aqui nós temos claramente um exemplo da realidade e do propósito original de Deus na família. Como Deus estabeleceu as famílias e os seus propósitos para que o seu nome fosse glorificado a partir dessa instituição. Então vamos ler o capítulo 3, do verso de número 1 ao verso de número 7. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara quando obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Senhor, nós clamamos a Ti pela iluminação do Teu Santo Espírito,
Pai, que nós não coloquemos empecilhos para a ação da Tua palavra e que eu mesmo não seja um empecilho, um impedimento para aquilo que o Senhor deseja falar com o Teu povo nesta manhã. Me usa com graça, Pai, e com verdade, que os ouvidos dos meus irmãos aqui estejam atentos, Pai, que o coração e a mente deles estejam cativas à realidade da Tua palavra, de maneira que o Seu nome seja engrandecido, seja glorificado aqui a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma breve recapitulação aqui, mais uma vez um ponto central que eu quero chamar a atenção de vocês. Pedro estava atrelando toda a postura dos crentes, desde que lemos no capítulo 2, a partir do verso de número 11, até o final do capítulo 2, até o verso de número 25. Toda essa realidade que está ali está atrelada a este conceito da submissão e do serviço que Cristo prestou a Deus e ao seu povo através do seu sofrimento. Pedro vai se dedicar um tempo muito precioso aqui, dos versos de número 20 até o verso de número 25, dando de fato a justificativa pela qual nós devemos nos portar como ele está nos orientando a nos portar. E o ponto central, ou o ponto que atrela todas essas realidades, é a figura do próprio Cristo e o seu sofrimento por aqueles que amou. Pedro vai dizer a respeito do sofrimento de Jesus aqui, e tendo aqui claramente uma ponte com Isaías no capítulo 53, Pedro vai descrever que o sofrimento de Cristo, e nós sabemos que Cristo sofreu sendo inocente, não tendo em si nenhum tipo de pecado, mas tomou sobre si as nossas realidades de dores. Nesse sentido, este sofrimento agrada a Deus, exalta a Deus, de uma forma que nós nos assemelhamos ao nosso Senhor. O ponto do apóstolo Pedro, então, é: nós precisamos ser semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. E isso significa não anular a principal realidade da nossa semelhança com o nosso Senhor, que é o nosso sofrimento. Não pensem que o sofrimento é algo desprezado. Não pensem que a realidade do sofrimento não é instrumento nas mãos de Deus para que o nosso coração, para que a nossa fé seja depurada. Deus usa, como nós já citamos neste culto hoje, o exemplo de Jó é um grande exemplo destes. A forma como a fé de Jó foi depurada, ou seja, refinada através do seu sofrimento, de forma que ele chega no final e diz: agora eu vejo claramente aquele que eu só ouvia falar. Agora a minha fé está de fato firmada em uma posição inabalável, porque eu contemplo o Senhor. Nesse sentido, o sofrimento é esta escola que nos orienta. O ponto central é este. Todos os discursos do apóstolo Pedro, anterior a este e depois deste, até o final do capítulo 4, no verso 11, estão atrelados a esta realidade do exemplo de Jesus e como o povo do Senhor deve viver uma vida semelhante àquela que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu, entendendo claramente que o sofrimento faz parte desta realidade e que é um agente de Deus para a nossa própria santificação. Quando eu falo sobre isso, meus irmãos, eu estou lançando aqui os fundamentos para que nós possamos entender o que o Pedro vai estar trabalhando neste momento, no capítulo 3. E aqui eu quero fazer um pequeno adendo. Nós vivemos em dias complicados. Nós vivemos em um contexto secular extremamente hostil à fé cristã. Nós vivemos em uma sociedade marcada por questões que são trazidas a cada vez mais com urgência, e aquilo que talvez parecia ser algo que passasse desapercebido aos olhos da maioria das pessoas, hoje é trazido e colocado diante delas. E o que eu quero trazer aqui nessa manhã é uma questão muito comum e muito simples, tratada nessas realidades, que é a questão de gênero. Muito se fala a respeito sobre a questão de gênero. Muito se produz a respeito da questão de gênero nas universidades. Muito é falado sobre a questão de gênero, sobre a realidade de homem e mulher na política. Muito é dito por vários autores. A sociedade, através das redes sociais, cada vez mais nós percebemos uma convulsão social a respeito da temática de gênero. E isso é, no mínimo, curioso. Nós percebemos que muitas realidades foram sendo transformadas desde o século XX. Muitas delas que talvez passassem desapercebidas a qualquer pessoa comum daquela realidade, e hoje são questões que, mesmo pequenos, nós já somos apresentados a elas. As crianças na escola, hoje, já começam a falar a respeito das questões de gênero. Isso é algo verdadeiro, meus irmãos.
Isso é algo sério. E, de fato, isso tem sido tratado. Mas o que mais nós vemos, e muitas vezes por medo, ou por receio, ou por falta de sabedoria, ou por um falso entendimento de que isso não deveria ser tratado, são cada vez mais as comunidades cristãs se silenciando a respeito desses temas. E o que nós, como cristãos maduros, não podemos fazer é nos silenciar a respeito de realidades que estão diante de nós. Afinal de contas, assim como os apóstolos e assim como a igreja de cada época lidou com as suas realidades, nós não podemos virar as nossas costas para as realidades que estão diante de nós. Talvez isso cause em nós certo medo, talvez um certo desespero, talvez uma certa preocupação. Mas nós precisamos pensar a respeito dessas questões. Mas não pensar a respeito dessas questões a partir do nosso próprio entendimento, ou a partir da nossa própria realidade de vida. Antes, nós pensamos a respeito do que pensamos a partir da realidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que Deus pensa sobre como o homem, como o ser humano deve viver a sua vida. Deus, em sua palavra, não só apresenta a sua pessoa a nós, como também nos dá os padrões pelos quais nós devemos nos guiar. Portanto, a opinião da igreja não é uma opinião de um tempo ou de uma era. Não é uma opinião pautada em uma realidade cultural que pode mudar com o passar do tempo. É uma opinião pautada na eternidade daquele Deus que nunca muda. De um Deus que permanece sendo o mesmo ontem, hoje será o mesmo amanhã. E isso tem que estar claro no seu coração. Óbvio que não existem facilidades aqui, meus irmãos. Quando nós assumimos uma postura de maturidade para pensarmos a respeito de temáticas difíceis a partir da Escritura, será desafiador. Então, o que eu quero propor para que nós possamos nesta manhã é, de fato, nos aproximar desta questão de gênero que Pedro apresenta aqui, porque era também uma realidade comum ao seu tempo, embora salvas as proporções. Pedro se aproxima desta realidade com muita clareza, muita graça e favor de Deus. E é o que nós vamos fazer nesta manhã. Muitos, talvez, em um contexto que estão vivendo, se você está nas universidades, se você é professor da educação básica, se você está em contato direto com estas realidades sociais e políticas, você sabe muito bem do peso que essas coisas têm na realidade lá fora. Você sabe muito bem o como isso é caro para aqueles que advogam a favor de muitas ideias, de muitos pensamentos e muitas formas de pensar a respeito da temática de gênero. E é interessante que existe, de fato, sim, meus irmãos, uma clara oposição àquilo que estes vão chamar de padrão judaico-cristão, e eles adicionam a palavra retrógrado ao final, né? Uma forma de dizer que esta é uma realidade que deveria sucumbir, uma realidade que deveria passar, que deveria ser esquecida, e uma nova configuração deveria ser tomada. Mas será mesmo que a palavra de Deus nos orienta a vivermos desta maneira, pensando nessas questões como questões retrógradas? E aí, para isso, antes de entrarmos no texto de Pedro, eu quero estabelecer alguns conceitos básicos aqui com vocês, para que vocês tenham isso fortemente. Toda essa questão de gênero, quando ela é pensada em um contexto, talvez, de anos atrás, talvez de séculos atrás, mas a gente precisa, para termos uma clareza muito específica, nós precisamos nos voltar a um período mais antigo, um período anterior a toda a história, um período onde Deus, como sendo o Criador, estabeleceu as ordens e as formas como as coisas funcionam. Por isso nós nos voltamos para o livro de Gênesis. Percebe então que o livro de Gênesis é um livro muito caro para a igreja. Muito tem sido feito para que o livro de Gênesis seja esquecido das igrejas. Que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, com uma forma de dizer que eles são livros que pertencem aos judeus e não tanto à igreja, uma maneira errônea de se lidar com os livros, a palavra de Deus, afinal de contas, a palavra de Deus é uma. Muito tem sido feito para que nós possamos cada vez menos ler o livro de Gênesis, cada vez menos nos aproximar das realidades que estão ali. Em um sentido claro, talvez você e eu já tenhamos nos aproximado da Escritura Sagrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis especificamente, de uma maneira meio como se fosse um terreno não tão firme assim. Talvez com muitas dúvidas, talvez com muitos receios,
Mas é importante nós termos com a clareza, meus irmãos, de que a palavra de Deus é a mesma. Porque a palavra de Deus não muda. E estas palavras não são palavras dadas simplesmente por homens. São as palavras de um Deus eterno que nunca mudou, como já dizemos aqui. A palavra de um Deus que manifesta o seu caráter santo e o seu propósito para a sua criação. Afinal de contas, a criação é a criação de Deus, não a criação dos homens. A humanidade não é a humanidade dos homens, é a humanidade de Deus. Logo, quem, se não Deus, poderia dizer exatamente como as coisas deveriam funcionar? Por isso, nós nos aproximamos do livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos ali o relato criacional. O livro começa dizendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A partir daí, o autor de Gênesis, Moisés, vai começar a descrever as maneiras como Deus criou e o que Deus criou. Deus cria todas as coisas em uma ordem clara, decente, com funções específicas e distinções. É interessante que você vai identificar na leitura de Gênesis no capítulo 1 e 2, as palavrinhas, por exemplo, e Deus viu que isso era bom, isso aparece claramente ali no livro de Gênesis, um marco, um refrão claro que aparece, a cada momento, a cada elemento criado. Mas nós encontramos um momento onde Deus faz distinção, separação, dando finalidades específicas a realidades que Deus havia criado. Se você se volta para o livro de Gênesis, então, no primeiro capítulo você vai encontrar isso. Até que chegamos ao ponto onde Deus, ao final da sua criação, de uma maneira gloriosa, cria a humanidade. O primeiro ponto que nós precisamos destacar aqui, então, meus irmãos, para entendermos as noções claras de homem e mulher, enquanto gêneros criados por Deus, para entendermos as noções claras de família, como sendo uma instituição criada por Deus, nós precisamos pensar que Deus é o Criador de todas as coisas. Logo, se Deus é o Criador, Ele mesmo é o protagonista dessa obra, não o homem. Nossa leitura de Gênesis muitas vezes é uma leitura enviesada, porque nós queremos ser os protagonistas da história. Pensamos que Deus está montando o palco para que nós possamos brilhar. Mas, na verdade, a criação de Deus é sobre o próprio Deus. Gênesis, no capítulo 1, verso 26 e 27, Deus diz assim, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Depois desse momento emblemático, onde Deus de fato cria a humanidade, algumas coisas têm que saltar aqui diante de nós. O primeiro deles é que Deus, ao criar a humanidade, dá um propósito claro para a sua criação. E nos versos que se seguem a estes versos, nós percebemos que Deus cria a humanidade para que sejam os seus vice-regentes, ou aqueles que manifestariam o seu governo celestial nesta realidade terrena. Quando isso acontece, o homem tem a sua função muito bem estabelecida. Isso fica claro para nós. Mas não somente a figura homem como sendo masculino, mas homem, masculino e feminino. Ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso tem que estar claro para nós. Não existe aqui, em termos claros de essência, enquanto a imagem e semelhança de Deus, distinção entre homem e mulher. Isso é uma coisa clara. A dignidade que um homem tem, a mulher também tem diante de Deus, porque ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso tem que estar claro para nós. Temos, sim, diferenças físicas, diferenças em termos de função, afinal de contas, o homem foi chamado por Deus, em primeiro lugar, para ser guardião do jardim, para zelar pelo jardim, e a mulher foi chamada para ser a sua auxiliadora. E muitas vezes, quando lemos aqui no português, o português nos trai. O português nos leva para uma compreensão como se a mulher fosse menos importante que o homem em sua função. Isso não é estabelecido aqui, meus irmãos. O texto de Gênesis nos deixa claro que a figura da mulher tem uma função diferente do homem, claramente estabelecida por Deus, mas ela é igualmente importante para a função da humanidade como um todo. As palavras atribuídas à mulher, em hebraico, são palavras referenciadas como auxiliadora extremamente necessária, ou auxiliadora necessária para uma função. Essa é a atribuição que a mulher tem quando ela é criada diante de Deus. E quando ela faz isso, nós entendemos muitas vezes pela nossa cultura, pela nossa sociedade, que o termo auxiliar significa um termo rebaixado. Cuidado com essa compreensão, não é isso
que o texto está dizendo. Ambos igualmente importantes em suas funções, para que toda a criação de Deus permaneça funcionando da maneira que Deus havia criado. Todo esse conceito de auxiliadora, nós encontramos em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, que diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. As palavras aqui, exatamente essas que eu disse para vocês, como sendo de fato semelhante e extrema necessidade, para que a coisa toda, para que a criação da humanidade como um todo, funcione claramente como Deus estabeleceu. Isso tem que ficar claro então. Entretanto, nós sabemos que apesar da criação de Deus ter sido muito boa, Deus fez todas as coisas e disse, isso é muito bom. Acontece algo em Gênesis no capítulo 3, que destrói toda a perfeição e a harmonia da criação. O pecado entra no mundo, pelas ações do homem e da mulher, assim desvirtuando toda a cadeia original de Deus, desvirtuando totalmente o plano original de Deus para a sua humanidade. Quando Deus, então, estabelece o homem e a mulher, ele estabelece esses dois em uma unidade que nós chamamos de uma unidade entre complementares, realidades distintas, funções distintas, mas que se unem para um propósito final e comum. E assim nós vemos o surgimento do casamento. Aqui então, meus irmãos, perceba, em Gênesis são lançadas todas as bases para que nós possamos nos relacionar corretamente com estes temas que sempre foram, na sociedade, temas de ampla discussão e de debate. Por quê? Por conta do pecado, toda esta relação entre homem e mulher, toda esta relação em termos de família e casamento foi desvirtuada do seu propósito original. E é por isso que nós encontramos todo tipo de anomalia e todo tipo de atrocidade quando se trata do contexto criacional. O propósito de Deus no casamento sempre foi para que o homem e uma mulher se unissem em uma aliança clara diante de Deus. E essa aliança que o glorificasse, para que eles cumprissem o seu propósito diante de Deus. Sempre foi propósito de Deus que a família fosse, de fato, um instrumento para a glória de Deus na criação. Sempre foi propósito de Deus que o homem tivesse liderança sobre a mulher e a mulher fosse auxiliar clara do homem em suas funções. E isso sem qualquer tipo de pensamento de inferioridade, sem qualquer tipo de rompimento pecaminoso. Entretanto, eu tenho certeza que ao falar estas palavras, talvez você no íntimo do seu coração tenha ficado incomodado. Como assim? Mulher como sendo auxiliadora do homem, sendo liderada por ele. Esta é a orientação das Escrituras. Esta é a orientação da palavra de Deus sobre isso. E o apóstolo Pedro tem todos esses conceitos em sua mente quando escreve. Tem toda essa realidade muito bem estabelecida. E aqueles que são os crentes, os filhos de Deus, chamados para viverem uma realidade completamente oposta à sua, se lembrem, Pedro escreve àqueles que são peregrinos e forasteiros, eles precisam ter isso em mente também. Então, esse primeiro momento foi para que você pudesse ter clareza a respeito desses termos. Óbvio que não foi exaustivo, meus irmãos. Eu precisaria ficar aqui muito mais tempo do que eu tenho para deixar isso com muita clareza para você em todas as nuances. Mas agora voltemos a nossa atenção, diante disso tudo estabelecido, ao texto que nós encontramos em 1 Pedro. No capítulo 3, o primeiro verso, Pedro vai dizer o seguinte, veja comigo, igualmente vocês, esposas. Este igualmente aqui, claramente atribui aquela amarração feita na ideia do exemplo de Cristo que todos nós devemos ter em mente. Lembre-se disso. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido, para que se a ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Estes primeiros 2 versos lançam alguma luz a respeito de como Deus vê a postura da mulher, não só num contexto familiar como esposa, mas também em um contexto claro. Pedro, ele está trazendo aqui uma clareza muito interessante a respeito de um tema que era comum para aquele povo, meus irmãos. É importante a gente entender como que os gregos e os romanos entendiam essas noções de submissão e de sociedade familiar. E é interessante que esse não era um conceito tão distante da realidade deles. Entretanto, a figura do homem era a figura superior à mulher. A mulher era tida de fato como uma figura inferior ao homem. E a sua postura diante do homem era para serviço total. Nesse sentido, o homem ele era o cabeça,
mas não um cabeça sacrificial, ou não o líder aquele que se sacrifica, num contexto claro, como nós temos na Escritura, quando o apóstolo Paulo fala sobre a postura dos homens. Mas nós temos ali, na cultura grega, um homem que não entende essa noção, e não tem essa noção criacional que a cultura judaica cristã traz para nós, que a cultura da palavra de Deus traz para nós, que Gênesis nos orienta. Então, olha só o que é interessante que é dito a respeito da sociedade greco-romana. Nessa sociedade, esperava-se que a esposa não tivesse os seus próprios amigos e que adorasse os deuses do seu próprio marido. Isso é dito pelos seus próprios filósofos e pelos seus próprios historiadores daquela época. Se aplicada à esposa cristã, essa expectativa poderia causar problemas em vários motivos. Aí nós entendemos o porquê Pedro dá uma atenção clara de 6 versos à figura da mulher aqui. Porque, de fato, naquela sociedade, naquele período, quando uma mulher se convertia na sua casa, embora algo que é extremamente incomum naquele período, mas se uma mulher se convertesse e o seu marido não se convertesse, ela poderia levar a sua casa a um problema. Ela poderia trazer problemas pessoais a si mesma. Nesse sentido, claro, o que acontece ali é que Pedro está dando uma orientação muito importante e muito amorosa, meus irmãos, às mulheres, para que elas se portem de uma maneira que glorifique a Deus. Naquele contexto, uma mulher não poderia adorar outros deuses que não os deuses do seu próprio marido. Imagine, então, a circunstância que aquela mulher poderia vivenciar dentro do seu lar, uma vez que adotasse a postura de que só há um Senhor, e este Senhor é Jesus. Imagine o que este marido poderia pensar, uma vez que ele é tido como senhor da sua esposa, naquele contexto claro, o que ele poderia pensar quando ela dissesse, só tenho um Senhor e este Senhor é Cristo? Óbvio que a coisa fica clara para nós, e Pedro tem isso em mente. Quando Pedro fala então a essas mulheres que se convertem, em contraponto à realidade dos maridos que permanecem infiéis, existe aqui um desafio. Muitas pessoas, muitas mulheres, nos nossos contextos, vivem realidades semelhantes, salvas as suas proporções. Cada dia mais, e isso é tratado entre nós pastoralmente, meus irmãos, nós percebemos mulheres que chegam nas igrejas sem estarem acompanhadas dos seus maridos e muitas vezes cuidando dos seus próprios filhos. E o mais interessante é que essas mulheres estão trabalhando e lutando pela sua família, enquanto os seus maridos nem sequer aparecem. Essa é uma realidade, infelizmente, meus irmãos, muito comum nas igrejas. É muito comum a realidade onde as mulheres estão assumindo as responsabilidades espirituais da casa, onde o marido não é convertido de fato ou não crê no Senhor Jesus. E diante dessa realidade, Pedro dá uma recomendação para estas mulheres. Esta recomendação tem como base os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Mulheres, sejam sujeitas a seus maridos, submissas. Nesse sentido, quero deixar claro para vocês o que seria, de fato, a submissão. Está aqui um ponto muito importante para que nós tenhamos clareza. Esse termo ele tem, de fato, uma origem militar, em termos hierárquicos, associados com noções de autoridade. Essa definição ela é muito simples para nós aqui entendermos. E, de fato, a mulher está sob a autoridade do homem, não qualquer homem. Pedro deixa isso muito claro. Estejam submissas aos seus maridos. Esta é uma realidade na família criada por Deus. A realidade criada por Deus é onde a mulher, de fato, se sujeita à liderança de seu marido. Isso, então, traz para nós que submissão não é uma submissão irrestrita ao gênero masculino. As mulheres não estão sujeitas ao gênero masculino, meus irmãos. Isso não é bíblico. O contexto bíblico é: as mulheres estão sujeitas aos seus maridos. Isso é o que a palavra de Deus nos traz claramente. Mas essa submissão, ela não é irrestrita e incondicional. Esta submissão parte do princípio claro de que o Senhor é o firme fundamento pelo qual a mulher se submete ao seu marido. Essa submissão não tem como base inicial a figura clara do próprio marido, mas sim o próprio Senhor. O apóstolo Pedro deixa claro isso quando ele diz nos versos anteriores que por amor ao Senhor ou pelo Senhor, toda essa estrutura que vem depois está linkada. A mulher se submete ao seu marido, então, por amor pleno ao Senhor. E essa submissão não é uma prerrogativa de subserviência por parte dos homens. Os homens não têm nenhuma autoridade para subjugar as mulheres.
E, infelizmente, meus irmãos, é algo que nós precisamos falar. Muito se tem dito a respeito sobre isso nesses últimos dias. Muitos escândalos surgem da igreja quando nós percebemos realidades de violência doméstica, realidades de abuso nos casamentos, porque não é tratado de maneira bíblica e coerente a realidade da submissão. Muitos homens estão vivendo achando que têm para si escravas, mas a esposa nunca foi comparada a uma escrava. A esposa não foi criada por Deus para ser uma escrava. A esposa foi criada por Deus para ser uma auxiliadora necessária. Nesse sentido, nós precisamos falar sobre isso. Muitas famílias vivem realidades disfuncionais. Muitas realidades como essa chegam até nós nos gabinetes. E é duro para nós termos que lidar com essas realidades. Portanto, a submissão tem claramente esta origem no Senhor. É interessante que quando o apóstolo Pedro fala sobre isso, faz diferença total o ponto que Pedro está tomando aqui para as mulheres no capítulo 3. Vejamos mais uma vez o texto que estávamos lendo. A partir do verso de número 3, ele continua dizendo o seguinte: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O verso 5 e o verso 6, Pedro vai lançar mão de um exemplo claro da antiguidade, que é o exemplo de Sara, a respeito de como era, de fato, estabelecida essa relação entre marido e mulher. É interessante, então, meus irmãos, que você preste atenção no seguinte: o fato desta realidade de mulheres muitas vezes estarem desacompanhadas dos seus maridos, enquanto eles não creem no Evangelho, estão vivendo uma vida de desobediência, e essas mulheres estão lutando para viverem uma vida de obediência ao Senhor e fidelidade à palavra, fica claro para nós que Pedro dá uma forma que elas sejam protegidas dentro desta realidade. E aí, mais uma vez, o texto está atrelado ao exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante, Pedro vai dizer o seguinte: que o marido de vocês possa ser ganho, não pelo muito falar de vocês, mas pelo procedimento de vocês, pela boa forma e pela boa convivência que vocês vivem. Muitas vezes a gente pensaria o seguinte: ora, obviamente nós sabemos que a palavra de Deus traz transformação para as realidades onde ela alcança. Obviamente que a gente esperaria de Pedro, talvez você esperaria de Pedro uma postura muito mais subversiva diante dessa realidade. Mas o que Pedro faz aqui é submeter-se de fato, claramente, não a uma realidade cultural, como eu disse aqui a vocês. Esta realidade de submissão e da realidade da mulher com relação ao homem não é uma realidade cultural e temporal. Essa é uma realidade fundamental e criacional, meus irmãos. Muito nós precisamos entender e ter clareza com relação a esses termos. Embora seja difícil. Talvez você esteja aí no íntimo do seu ser assim: meu Deus, que dificuldade, como que eu posso entender isso? Isso é sincero diante de Deus, mas é uma realidade que está presente na palavra de Deus. Está presente nas Escrituras. Nesse sentido, quando nós pensamos a respeito dessa relação homem e mulher, Pedro então dá claramente uma forma para que a mulher pudesse viver uma vida que glorifica a Deus, mesmo diante de um casamento difícil. Isso toca muitas pessoas. Talvez isso não afete você num ponto inicial, mas eu tenho certeza que muitos irmãos podem ser tocados em sua intimidade pelo Senhor quando falamos a respeito disso. O estilo de vida do cristão, em obediência à palavra de Deus e ao seu Senhor, que é o ponto central, a submissão é primeiramente a Deus. É uma clara entrega de comando e de reconhecimento da autoridade que Deus tem sobre a sua criação. Diante disso, esse bom procedimento que vem através da obediência ao Senhor pode gerar e causar muitas dores na nossa realidade de vida. Muitos podem ver isso com maus olhos, mas como eu disse a vocês, meus irmãos, a palavra de Deus nos orienta a sermos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mesmo diante do sofrimento injusto, e aqui nesse contexto claro da sociedade greco-romana, Pedro está dando uma clareza muito boa para as mulheres, para que elas pudessem se portar de uma maneira que glorificasse a Deus a partir do seu bom procedimento, em semelhança ao seu Senhor. Ora, Pedro não promete que os maridos se converteriam.
Pedro não deixa aqui uma promessa irrestrita de que pelo bom procedimento das esposas, os maridos poderiam se converter. Mas existe uma clareza muito boa de que o bom procedimento das mulheres agrada única e exclusivamente a Deus. Afinal de contas, qual é o propósito da nossa vida, se não glorificar e agradar a Deus? Portanto, por mais que essa realidade possa parecer dura aos seus olhos, possa parecer injusta diante da sua mente ocidental e da sua realidade contemporânea, eu digo a vocês o seguinte: se firmem na palavra de Deus, desejando agradar e glorificar ao Senhor que nos criou para o seu propósito e para a sua glória. O que eu vejo a partir disso, claramente, é a graça de Deus sendo derramada para os ambientes familiares onde, talvez, as realidades poderiam ser muito mais destrutivas, mas por amor à sua eleita que está naquela família, Deus continua mantendo a sua graça sobre aquela casa. O apóstolo Paulo vai dizer algo semelhante quando ele diz o seguinte, que pelo bom procedimento das esposas, ou dos maridos, no caso dos crentes e descrentes, pelo bom procedimento daqueles que são os santos de Deus naquela realidade, os filhos são santificados. A família é abençoada. Nesse sentido claro, Deus não está aqui querendo romper com as famílias. O objetivo de Deus é trazer redenção para as casas. Mesmo que isso não signifique, por mais duro que pareça, a conversão direta do marido. Meus irmãos, que isso seja um consolo para o seu coração, se você está aqui e vive esta realidade. Se você, mulher, está aqui e encontra uma realidade adversa na sua casa. Talvez o seu marido não conhece ao Senhor Jesus. Talvez o seu marido não vive uma vida que glorifique a Jesus. Saiba que o Senhor zela por você. Saiba que o Senhor cuida da sua família, com graça e com misericórdia. Saiba que mesmo diante das situações difíceis, e eu sei que são, meus irmãos, eu sei que são desesperadoras muitas vezes, mas saiba que mesmo diante dessas circunstâncias maiores de sofrimento, lembre-se do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que suportou todo tipo de sofrimento por amor aos seus. Saiba que este sofrimento é momentâneo, e ele passará, e você terá glorificado a Deus pela forma como você permaneceu diante da palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, eu preciso abrir uma realidade clara. Isso não dá margem para que nós toleremos realidades de crimes que acontecem dentro das casas. Abusos reais contra a mulher. Sabe como nós devemos tratar isso no púlpito? Através de uma clareza e comunicação clara diante dessas realidades com a igreja. Por isso eu estou tratando isso com vocês, meus irmãos. Nós poderíamos aqui passar por esse texto, e eu poderia ter fingido que esse texto não está aqui. Eu poderia ter feito como muitos poderiam ter feito. Passado por aqui sem falar sobre essa temática difícil. Mas é minha função, é meu papel, diante de Deus, alertar vocês dessa realidade. A igreja precisa sim se atentar a esta realidade que acontece dentro dos lares. As famílias estão sendo destruídas, não por conta das ideologias lá fora, elas estão implodindo. As famílias que não têm Cristo como centro, que não vivem uma realidade onde Cristo é glorificado, estão implodindo. E muitas vezes falsos pastores, falsos mestres estão acobertando realidades criminosas dentro das casas. Isso não pode ser tolerado entre nós. O texto da palavra de Deus, embora essas palavras possam parecer, elas não dão em nenhuma hipótese margem para essas realidades de crimes que acontecem, de pecados terríveis que acontecem dentro das famílias. Por isso, se uma vez isso acontecer diante de nós, que Deus nos livre disso, meus irmãos, saiba que eu vou ser o primeiro a chegar na delegacia e denunciar você. Isso não pode acontecer. Isso tem que ficar claro diante de nós, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja preservado, para que a palavra do Senhor Jesus seja preservada, para que o bom procedimento cristão seja preservado, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado entre nós e até mesmo entre os gentios. Saiba que a nossa forma de viver glorifica a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, o apóstolo Pedro continua dizendo a respeito destas coisas às mulheres. E ele vai associar a realidade da beleza da mulher, que era tida naquele período como um ornamento muito claro. As mulheres gostavam de se vestir com muita exuberância, como nós vemos no verso 3 ao verso de número 5. Pedro vai dizer o seguinte: o verdadeiro valor da mulher não se encontra nas suas roupas caras, nem nos seus penteados suntuosos, nem nas suas joias que brilham, mas simplesmente em um caráter aprovado diante de Deus.
que é visto por Deus. Esta é a verdadeira beleza da mulher. Nós precisamos nos lembrar disso nos dias em que vivemos. Muito tem se falado a respeito do empoderamento feminino. Mas eu tenho que alertar vocês, meus irmãos, é que muitas vezes todas essas realidades são simplesmente reações claras de um falso e de um mau posicionamento cristão a respeito da palavra de Deus. Não existe espaço aqui para esse tal empoderamento feminino como é dito por aí. Na verdade, o que temos na palavra de Deus é o verdadeiro lugar da mulher de dignidade diante de Deus, cuidando e sendo agraciada pelo Senhor. Nós precisamos entender que a verdadeira beleza da mulher não se encontra na forma mais exuberante que ela poderia se vestir, mas na sua modéstia. Mas na forma como ela glorifica a Deus a partir do seu coração sincero, servindo ao Deus e servindo à sua família. Isso não significa que as mulheres não possam trabalhar, isso não significa que as mulheres não possam ocupar lugares de liderança na sociedade, em empresas e tudo mais, mas significa que as mulheres devem se preocupar claramente em agradar ao Senhor segundo a palavra de Deus. Por fim, o apóstolo Pedro passa aos homens. Ao dizer aos homens, ao falar com os homens, Pedro vai dizer o seguinte no verso de número 7: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Pedro, então, se dirige àqueles que tinham aqui, de fato, a sua conduta de autoridade. Talvez, nesse contexto, não havia muita clareza se esses maridos estavam ali sem as suas esposas ao seu lado. Era muito incomum, nesse período, que as mulheres não se convertessem junto com seus maridos. Mas, nesse sentido, é um efeito claro e uma recomendação clara para todos os maridos, de uma maneira geral, e para todos os homens, meus irmãos. Então, se você está aqui, é jovem, solteiro e não é casado, isso também vale para que você preste bastante atenção. Existe um desafio claro para os maridos. O apóstolo Paulo vai dar mais ênfase a isso em Efésios capítulo 5, quando ele vai dizer que os maridos devem amar as suas esposas com amor sacrificial, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meus irmãos, existe aqui um claro peso sobre a figura masculina diante da sua responsabilidade diante de Deus. Ora, para a mulher se submeter ao seu marido, basta que ela tenha clareza daquilo que é a vontade de Deus para ela. Para o marido ser igual a Cristo que se entregou pela igreja, é necessário que de fato exista uma transformação real no coração desses homens. Existe um peso claro aqui diante daqueles que estão usurpando uma posição de liderança. Pedro vai ter isso claramente quando diz aos maridos que eles deveriam viver a sua vida comum do lar com discernimento. Pedro está dizendo aqui a respeito de como é o procedimento dos maridos dentro de casa, como eles deveriam viver zelando pelas suas esposas e pela sua família, e não negligenciando ou não entregando isso a outros, antes assumindo responsabilidades claras diante da vida que Deus havia colocado diante deles. Ora, a primeira finalidade de um marido é glorificar a Deus a partir do cuidado com a sua família, a partir do cuidado com a sua esposa, e isso deve glorificar a Deus, porque esta posição do homem diante de Deus e diante da sociedade pode não parecer, mas é algo extremamente inovador. Sabe o que nós vemos hoje, meus irmãos? Homens cada vez menos engajados. Homens que delegam as suas responsabilidades. Homens que não são aqueles que se levantam em suas casas para zelar pela sua família. Em todos os termos possíveis. Muitos homens pensam que a sua única função dentro de casa é levar um alimento ou dinheiro. É manter os filhos na escola, enquanto deveriam estar se levantando em oração. Enquanto deveriam ser eles que deveriam estar de joelhos orando, enquanto as esposas estão fazendo aquilo que cabe a elas fazer. É impressionante como os homens não se posicionam. Isso não é uma realidade somente local, não. É uma realidade global. Eu tenho conversado com muitos pastores e amigos em todas as realidades possíveis do nosso Brasil, e até mesmo fora do Brasil, e eu vejo que essa é uma postura comum. Os homens têm renegado aquela sua responsabilidade. Não agem, como o apóstolo Pedro está dizendo aqui, cuidando e dando honra à sua esposa, por ela ser a parte mais frágil, e aqui nesse sentido, claro, existe uma diferença física entre um homem e uma mulher, e Pedro está utilizando desta realidade comum para dizer que a responsabilidade e o papel do homem é zelar,
cuidar e ser amplamente responsável pela sua esposa e pela sua casa. O que nós vemos, na verdade, é o homem fugindo dessas responsabilidades. A cada dia que passa, nós temos mais meninos e menos homens. A cada dia que passa, os homens não vão à igreja, não se comprometem com a igreja local e vivem uma vida que pensam glorificar a Deus, não zelando pelas suas casas. Cada vez mais nós vemos as mulheres levantando-se com os seus filhos para a oração diária. E os homens estão preocupados com o quê? Os homens não estão discipulando seus filhos. Estão entregando às mulheres essa responsabilidade, sendo que esta responsabilidade é primariamente dos homens. Homem, é seu papel zelar pela casa e pela família. É seu papel se levantar diante da sua família com responsabilidade e autoridade e colocar diante de Deus a sua família em oração. Ensinar aos seus filhos os princípios básicos da fé. Ensinar à sua família como deve ser buscar a Deus. A verdade é que, por muito medo, as pessoas não falam, mas os homens não são exemplos em suas próprias casas. Muitas figuras devem ser buscadas do lado de fora. Os meninos mais jovens não veem como seus pais como referências. Não olham para os seus pais e pensam assim: meus pais são exemplo, meu pai é um exemplo de homem cristão diante de Deus. E, infelizmente, isso acaba ficando cada vez mais raro, meus irmãos. Isso deveria trazer preocupação ao nosso coração, como tem trazido ao meu. Tem 3 semanas que o Senhor tem falado sobre isso no meu coração. E eu não sabia o que fazer com isso. Eu conversei com a agência missionária que nós enviamos a Lívia aqui, e eu conversando com o diretor da agência, eu perguntei qual é a realidade. O pastor Cristiano estava comigo numa reunião que nós conversamos com ela, e eu perguntei para o diretor da agência o seguinte: qual é a realidade da proporcionalidade entre homens e mulheres no campo missionário? Meus irmãos, em cada 10, 8 são mulheres. Em países onde você nem poderia imaginar estar, em realidades das quais você nem pensa. Onde estão os homens chamados por Deus para liderarem os seus lares? Onde estão os homens que são os primeiros a se colocarem de joelhos pelas suas casas? Onde estão os homens que propõem nas suas igrejas reuniões de oração? Mas nós temos várias reuniões de oração onde as mulheres estão incessantemente orando pelas suas casas. Façam essas coisas sem omitir aquelas, meus irmãos. Glória a Deus, porque Deus levantou mulheres que estão orando pelos seus lares. Mas onde estão os homens que deveriam ser estes homens, que deveriam viver a sua vida comum do lar com discernimento, honrando a sua esposa, entendendo que elas são co-herdeiras da mesma graça? Mas, na verdade, o que acontece é exatamente o que o apóstolo Pedro alerta aqui. A gente vive em momentos onde os casamentos estão ruindo, onde homens não têm postura, onde não há mais novos casamentos acontecendo. Por quê? Porque nós não encontramos mais homens, encontramos meninos. Preste atenção nisso, jovem. Se você ainda não casou, Deus te chamou para ser homem, assumir responsabilidades, assumir posições diante da sua casa, da sua família. Se você está com seus pais, é para com seus pais hoje. Mas entenda que Deus está te preparando para que você assuma uma família amanhã. Como você quer casar se você não cuida da sua própria vida espiritual? Se você não se dedica na leitura da palavra, no jejum e na oração? Se você não pensa que deveria se engajar com a igreja local para que a sua família aprenda? Meus irmãos, nós precisamos corrigir essa rota. Eu creio que Deus está nos direcionando a corrigir essa rota. Não só na nossa comunidade local aqui, mas na nossa sociedade, enquanto pudermos e onde pudermos. Sejamos agentes de transformação. Porque, na verdade, o que acontece é o que o apóstolo Pedro vai alertar. Porque se nós não agirmos como Pedro orienta a nós, ele vai dizer o seguinte: se vocês agirem dessa maneira, as orações de vocês não serão interrompidas. Sabe o que acontece quando há essa disruptura entre homem e mulher? Quando há essa disruptura na família, no casamento, existe uma perda de comunhão também com o Senhor. Nós precisamos pensar sobre isso, meus irmãos. Nós precisamos orar sobre isso. Foi extremamente difícil me posicionar diante de vocês aqui hoje, trazendo palavras como esta. Mas eu sei que Deus está nos direcionando a um lugar de maturidade na fé. A um lugar desafiador, onde nós precisamos tratar sobre questões difíceis aqui. Saiba que Deus está nos chamando a de fato vivermos uma vida que glorificará ao nosso Deus, nos assemelhando ao nosso Senhor Jesus Cristo,
partindo em nossa própria carne, sofrendo em nossa própria vida os sofrimentos de Cristo. Não importa o que custar, homens vivendo uma vida de sacrifício, buscando amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres submetendo aos seus maridos, amando ao Senhor e por isso fazendo isso. Tenham clareza que esta realidade familiar, esta realidade de Deus, é bênção para a nossa vida. É a forma como Deus vai continuar abençoando a família, meus irmãos. É a forma como Deus vai continuar abençoando as casas, as crianças. É como nós precisamos encarar, como nós precisamos transmitir a nossa fé às futuras gerações. Tenha isso muito claro no seu coração e que o Senhor chacoalhe você, assim como Ele tem me chacoalhado para essas realidades. Que o Senhor desperte você, que você, homem, seja incomodado a assumir responsabilidades e viver uma vida de maturidade diante de Deus. Não há tempo mais, meus irmãos, para a gente brincar de ser crente. Os dias são maus e as realidades vão piorar. Mas é necessário que a igreja se levante gloriosa em Cristo Jesus para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Ó Senhor, graças te damos, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Ah, Senhor, quantas vezes as palavras do Senhor vêm como facas ao nosso coração, duras, mas nós sabemos que o Senhor disciplina e corrige os filhos a quem ama. Nós sabemos que o Senhor deseja o bem do seu próprio povo, e o Senhor deseja nos levar a um local de equilíbrio, Senhor, tanto homens como mulheres, e mesmo em meio a um mundo tão caótico como o que estamos vivendo, de tantas incertezas, realidades tristes, o Senhor nos dá um ponto seguro, que é a tua palavra e o teu caráter santo. Obrigado pela aliança que o Senhor tem conosco, que de fato não nos abandona mesmo diante das situações mais adversas da nossa própria vida. Obrigado porque Jesus nos deu um grande exemplo de como devemos viver a nossa vida, entendendo que nos assemelhamos ao Senhor até mesmo nos nossos sofrimentos, e que isso glorifica a Deus. Nos dê maturidade espiritual, Senhor, para compreendermos as realidades da tua palavra. Nos dê entendimento, Senhor, para nos submetermos à tua autoridade através da tua palavra. Nos dê clareza, Senhor, para rompermos com aqueles padrões da nossa cultura que são antibíblicos. Mas também nos dê sabedoria, Senhor, para termos graça no diálogo e na conversa com os nossos queridos que estão lá fora e que ainda não sabem que foram chamados para a vida por Cristo Jesus. Nos usa como testemunhas vivas. Que o nosso bom procedimento dentro das nossas casas glorifique ao Senhor. Que os casamentos dessa igreja, Pai, possam glorificar ao Senhor. Que as famílias dessa igreja glorifiquem ao Senhor. Que os homens dessa igreja glorifiquem ao Senhor. Que as mulheres dessa igreja glorifiquem ao Senhor de uma maneira que o seu nome, Jesus, seja exaltado. O nosso principal desejo, Senhor, é glorificar o seu nome. Por isso pedimos a Ti, nos ajuda. Tira de entre nós, Senhor, todo e qualquer embaraço, todo e qualquer empecilho que nos faça viver, que nos impede de viver aquilo que o Senhor deseja para que possamos viver. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor hoje aqui e para sempre. Amém.